Olá, está começando agora o Chão e Paz. As novas regras da nulidade matrimonial já estão sendo aplicadas e você vai saber o que muda a partir de agora. Nós vamos falar ainda sobre o tempo litúrgico do Advento e também sobre o cotidiano dos seminaristas da nossa arquidiocese. O Chão e Paz está no ar. Para preparar o Natal, a festa do nascimento do menino Jesus, a igreja celebra o Advento. Quem procurou saber mais sobre esse tempo foi a repórter Sara Gomes, que foi até a livraria Paulus e conta pra gente o que descobriu por lá. Marcado pela preparação para a celebração do nascimento do menino Jesus, o Advento é cercado de símbolos. De origem latina, a palavra advento significa chegada, aproximação, e no tempo litúrgico é um período de espera e de preparação para a segunda maior festa cristã. O Advento, ele é um caminho de preparação, por isso é uma etapa que antecede justamente o período do Natal para ajudar aos cristãos, aos fiéis, a uma preparação mais imediata. O Advento traz duas características muito profundas. Uma é, já como igreja, clamar pela volta do Senhor. Por isso, os primeiros dias do Advento é a súplica da igreja pela segunda volta de Jesus. Então, quando nós clamamos até o dia 16 de dezembro, mais ou menos. Do dia 17 em diante é a preparação imediata para celebrar o evento que já aconteceu. Então, nós celebramos o mistério do já encarnado, Jesus está encarnado, e nós clamamos a Jesus que volte logo para completar em nós a salvação que ele iniciou com a sua encarnação e com a sua paixão e morte. Então o Advento tem essas duas características de clamar a vinda de Jesus e agradecer porque ele já se encarnou no meio de nós, porque já é o Emmanuel, o Deus conosco. E já que estamos esperando, nada como arrumar a casa. Sim, a casa do nosso coração. Tudo deve estar devidamente preparado para receber o menino Jesus. E esta preparação passa pelo discernimento, pelas atitudes, pelas escolhas e pelo perdão. Cada coração é uma manjedoura onde Jesus é colocado diariamente. A preparação, acima de tudo, ela exige uma disposição do coração, uma abertura do coração, uma simplicidade, aí o presépio é esse sinal de simplicidade, um despojamento. A figura de João Batista vai dizer isso com muita força, né? Arrependei-vos, mudai de vida, deixai as coisas, deixai a arrogância, a prepotência, o Senhor está para chegar, e é esse Senhor que está para chegar que nos quer livres de todas as amarras, de todas as misérias, de todas as dores. O Advento é também cercado por símbolos litúrgicos, que nos ajudam a mergulhar ainda mais no mistério do nascimento de Jesus. Durante as 4 semanas que antecedem o Natal, serão acesas as velas da coroa do Advento. Nós, quando falamos de Advento, falamos de expectativa, falamos de espera. Podemos dizer assim, é como aquelas virgens prudentes que estão com suas lâmpadas acesas. É a igreja que está com sua lâmpada acesa na expectativa da chegada do seu Senhor, da chegada do Messias. Então a igreja vai ao longo dessas de 4 semanas do Advento, na expectativa, nessa esperança da chegada do Senhor. Então, para cada semana se acende uma luz para manter a continuidade da luz, da perseverança, da expectativa da chegada do Messias. O Natal é no hemisfério norte, com neve, com várias coisas. Então, encontrar um ramo vivo era esse sinal de que mesmo debaixo de todas as dificuldades, todas as dores, debaixo de toda a neve, havia vida, e é essa vida que depois brota com toda a intensidade, com toda a força. E é essa vida que nós celebramos, por isso os ramos verdes, por isso as velas para manifestar essa dimensão da luz. O sino no Natal, que é também fazer esse anúncio festivo, chegou, ele está no meio de nós, Jesus, o Messias está presente, está encarnado. A estrela de Belém não foi uma quimera, mas uma verdade. O menino nasceu e está conosco. Tudo é tão simples e ao mesmo tempo tão bonito. Uma espera que vale a pena, a espera pela chegada do verdadeiro sol da justiça. As regras da nulidade matrimonial mudaram e para entender como fica esse processo,
Vamos primeiro saber mais sobre esse conceito na entrevista com o vigário judicial do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Salvador. No dia 8 de dezembro, entram em vigor as novas orientações do Papa Francisco para os processos de nulidade matrimonial. Este é o tema do nosso bate-papo de hoje com o Padre Celson Altenhofen. Ele é o vigário judicial do nosso Tribunal Eclesiástico Regional, que corresponde à Bahia e Sergipe, o Regional Nordeste 3, e também cuida dos processos da nossa arquidiocese. Seja bem-vindo, Padre Celson, uma alegria tê-lo conosco. Obrigado. A alegria é minha de estar aqui e falar um pouco sobre essa matéria tão importante para o mundo católico. Eu acredito que quem nos assiste, muita gente tem a mesma dúvida. O que é nulidade? Qual a diferença entre anular, tornar nulo? Isso, é uma boa pergunta, né? Porque no tribunal as pessoas vêm e, em geral, dizendo assim, eu vim anular meu casamento. Não é bem anular. Anular significa tornar nulo aquilo que existiu. E não é bem o caso de um casamento. Na Igreja Católica, nós sabemos que o casamento ou existiu ou não existiu. Então, no tribunal, nós, através do processo, verificamos se tal casamento realizado um dia na igreja existiu ou não, se foi um verdadeiro casamento ou não foi. Então, não é questão de anular. Sim. E com essas orientações novas que o Papa Francisco publicou recentemente, que vão passar a valer no dia 8 de dezembro, o que é que mudou, o que é diferente hoje nesse processo? Quanto à doutrina sobre o matrimônio, nada mudou. O matrimônio continua indissolúvel e também quanto às possibilidades de nós verificarmos a nulidade ou não do matrimônio, são as mesmas. O que mudou foi a agilização quanto ao processo. Digamos, o caminho processual é mais facilitado. Principalmente, não é mais necessária a segunda instância. Digamos o seguinte, tudo pode ser resolvido numa primeira instância, aqui no caso nosso, do Regional Nordeste 3, aqui em Salvador, né? Só quando uma das partes apelar, então sim, seria necessária uma segunda instância, no nosso caso seria Recife. Então, essa mudança, no meu modo de ver, principal. E depois também um processo mais breve, quando, por exemplo, a nulidade é muito evidente, quando a pessoa vem já com provas evidentes de que o casamento não valeu. Então, o processo é bem breve, o Papa até fala da possibilidade de, em 40 dias, se poder declarar nulo esse matrimônio. Isso em alguns casos, poucos casos, em que a pessoa pode documentar isso, é isso, padre? Sim. Por exemplo, se alguém foi forçado a casar, então, se há provas evidentes, testemunhas, fotos, documentos, ou então, se alguém tem um problema psíquico, e isso se pode provar através de laudos periciais. Então, são provas evidentes, né, através das quais a gente pode declarar nulo o matrimônio em poucos dias. Para o vigário judicial do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Salvador, muitos daqueles que decidem se casar na igreja não estão preparados para viver o sacramento do matrimônio. Confira agora a segunda parte da entrevista. A gente sabe que todos os anos o índice de separações é muito alto, tanto no Brasil como no mundo. Como é que a igreja lida com essa questão da separação? A gente pudesse explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que é a separação para a igreja? É possível, não é possível? Sim, essa grande preocupação. No tribunal, nós nos perguntamos, de fato, sobre essa questão. Não é uma questão meramente assim de declarar nulo o matrimônio ou não. A preocupação é quanto à preparação daqueles que casam, é uma questão mais pastoral, porque a maioria dos que pedem um casamento na igreja, digamos, não estão de fato preparados para o sacramento matrimonial. Então, este é o grande problema. E por isso mesmo, então, que acontecem as separações.
em geral, as separações acontecem porque as pessoas não têm aquela noção exata sobre o que é o matrimônio, o que implica o matrimônio, quais são as obrigações, quais são os direitos de cada um dos esposos, do matrimônio enquanto comunhão de vida. Uhum. Na legislação da igreja, se a gente pode chamar assim, né, o direito canônico prevê aquilo que torna nulo um matrimônio. Você poderia dizer para a gente alguns desses itens, né, que podem tornar um sacramento nulo no caso do matrimônio? Sim, sim. Nós temos os impedimentos que é mais fácil dizer quando o matrimônio é nulo, né? Por exemplo, a questão de idade, questão de impedimento de consanguinidade e outros tantos mais. Mas o que torna mais nulo o matrimônio, ou vamos dizer assim, há mais casos de nulidade matrimonial, é quando existe um vício de consentimento ou então uma incapacidade de a pessoa dar o consentimento verdadeiro. Então existem as incapacidades psíquicas, a imaturidade acentuada no campo matrimonial, a ignorância, depois o dolo como queiram, a exclusão da fidelidade, a exclusão da prole, né? Então, quando o consentimento não é dado, ou então quando é viciado, aí que reside então o maior número de nulidade matrimonial. A gente pode dizer que a validade do sacramento, né, talvez um bom aspecto disso, é essa maturidade, essa clareza desse compromisso que o casal está assumindo? Sim, digamos assim, maturidade total nunca nós vamos ter, né? Tanto nós padres quanto os casais, né, quando assumem um estado de vida, nunca são totalmente maduros, mas a gente deve ter uma maturidade proporcional à importância daquilo que vai assumir. E hoje nós vemos que, de fato, aquilo que nós chamamos no direito canônico, falta, de fato, a discrição de vida, de juízo, né? Existe uma grave falta de discrição de juízo em muitos jovens que assumem o matrimônio. Isto é, não se tem aquela capacidade de discernir em vista de uma decisão madura. Sim, é muita pressa para assumir um compromisso. Exatamente. Eu quero de fato casar, sei o que é o casamento, quero casar com essa pessoa. Sim. Por que eu quero casar com essa pessoa? E as consequências dessa união, né? Exato. Não só os filhos, mas também o envolvimento, né? De cada um nessa relação. Com certeza, Padre Celso, a mídia trouxe, né, essa questão da nulidade matrimonial, das novas regras, e as pessoas talvez despertaram a curiosidade sobre o que é também o tribunal eclesiástico, qual é o trabalho, qual é o serviço que este órgão da igreja presta, né, aos fiéis, à comunidade como um todo. Sim, podemos dizer que 90% das causas que nós tratamos no tribunal eclesiástico são causas matrimoniais, mas também tratamos de outras questões, como, por exemplo, disciplinares, né? Mas são poucas. 90% para mais são causas de nulidade matrimonial. Sim. E como é que os fiéis, né, que nos assistem podem ter acesso ao tribunal? É só procurar. É só procurar. Nós estamos aí de segunda a sexta-feira, né, sempre atentos a quem vier. E nas paróquias também podem pedir informações, né, o telefone, o endereço. O Tribunal Eclesiástico fica na Cúria Metropolitana Bom Pastor, no Garcia. Para saber sobre os horários de atendimento, o telefone é o 4009-6641. Há 200 anos, o Seminário Central São João Maria Vianney forma padres da Arquidiocese de Salvador. Você já se perguntou sobre como é viver essa vocação? Vamos conhecer agora o dia a dia dos seminaristas na reportagem de Rosa Brito.
À primeira vista, parecem jovens comuns. São as mesmas brincadeiras, os mesmos sorrisos, as mesmas caras de meninos quando estão aprendendo uma profissão. Mas é só chegar um pouco mais perto para perceber que não é um ofício comum o que eles aprendem por trás dessas portas. O Seminário São João Maria Vianney é especialista em formar padres e já faz isso há 200 anos. A importância do seminário justamente é para cada vez mais preparar bons padres para o exercício do ministério presbiteral. A missão é desafiadora, por isso se faz necessário uma casa onde os seminaristas, os estudantes, possam aprofundar aquilo que eles vão enfrentar na prática. Para se tornar um bom seminarista, primeiro é ter coragem. E dentro dessa coragem ter renúncias, que a vida da própria vocação e do chamado de Deus nós vamos renunciando para fazer a vontade de Deus. E acima de tudo ter disposição. Essa disposição que mais inquieta o coração desses jovens para que eles possam buscar mais a Deus com mais alegria, com felicidade, mas também com um desejo tão grande de uma vida em santidade com Deus. É preciso que esse jovem, então, escute ao Senhor, reze, tenha a vida sacramental, uma participação na vida paroquial, porque é importante, já que o futuro dele é reservado também essa atuação pastoral, então que ele tenha experiência na dinâmica da vida de uma paróquia. Onde reina o amor, fraterno amor, onde reina o amor. Não é fácil tomar a decisão de entrar em um seminário. São 3 anos de filosofia, mais 4 anos de teologia em regime interno. Quando um jovem decide ser padre, ele abre mão de sua vida, de sua casa e se muda para o seminário para viver uma vida pastoral. Entra no seminário aquele que tem o intuito de ser padre, que se prepara, que tem muito tempo de preparação, e significa exatamente entrar em sintonia com Deus e deixar se formar com Ele. Viver como um seminarista é viver a cada dia buscando configurar a nossa vida, a nossa alma e o nosso coração ao coração de Jesus, bom pastor. E para isso tem alguns instrumentos que nos auxiliam. A rotina, a disciplina, os horários, os estudos e, acima de tudo, a vida de oração. E por falar em rotina, uma das exigências de se viver em um seminário é seguir regras que facilitem o bem viver. São jovens de várias idades e realidades diferentes que passam a viver no mesmo espaço como irmãos. E para que tudo funcione de forma orquestrada, todos devem seguir uma rotina fiel. Todos os dias nós acordamos com o despertar dos sinos, às 5 da manhã, e participamos às 15 para as 6 da manhã da oração das laudes, que é a oração da manhã, o primeiro louvor do dia a Deus. Em seguida, nós tomamos café e vamos para as aulas no Instituto de Teologia, aqui na Universidade Católica. Também participamos todos os dias da missa aqui no seminário às 18 horas e temos a última oração do dia às 9 horas da noite, que é as completas, a oração das completas. Abro a boca e aspiro largamente, pois estou ávido de vossos mandamentos. Atualmente, o Seminário Central conta com 53 seminaristas que, sob a orientação dos formadores, seguem uma diretriz mais voltada ao que a Arquidiocese espera de um futuro sacerdote. O papel do formador é justamente esse, de ajudar ao candidato a retirar os excessos, aquilo que não compete àquela imagem do Cristo que é pastor, que é profeta e que é rei, e que ao longo da caminhada, então, vai se ajustando a partir das orientações da igreja, a partir dos estudos que nós fomentamos na vida e na continuidade dessa entrega e dessa vida de oração. Aqui no seminário aprendi a ser um homem de bem, homem autêntico, e creio que muitas pessoas que por aqui passaram ou que irão passar, também se abrirem à lógica da formação, também vão viver essa autenticidade de ser um homem de Deus. Então aprendi durante este período aqui no seminário isso. Então essa alegria, né, que invade o coração do seminarista por estar à frente do povo de Deus e se preparando para conduzi-lo, é o que nos capacita a cada dia para assumir com fidelidade esta missão que é de Cristo e que Ele nos confiou.
Para que os jovens interessados em seguir ao Bom Pastor por meio do sacerdócio possam discernir, o seminário oferece um processo formativo pautado em 5 dimensões: a dimensão espiritual, a intelectual, a humano-afetiva, a comunitária e a pastoral missionária. O primeiro passo seria o acompanhamento e o engajamento do candidato, que nós chamamos de vocacionado na sua comunidade de origem, onde ele vai fazendo um caminho com o seu pároco, a pastoral vocacional, e aí ele é ajudado a fazer o discernimento vocacional. Apesar de todo o aparato acadêmico, espiritual, tudo aquilo que nós vamos recebendo dos nossos professores, dos nossos formadores, aquilo que instrui a Santa Mãe Igreja, né, segundo o magistério, os escritos sagrados, diria que estamos capacitados ou nos capacitando para estar à frente do povo de Deus, conduzindo-os assim através dos sacramentos, através de tantas ações que o presbítero pode realizar numa comunidade, auxiliando-os a também conquistar o céu, como nós também estamos buscando. E é assim que esses meninos, aos poucos, vão aprendendo a ser homens de Deus que vivem em busca de um constante aprendizado. Viver no seminário é viver a cada dia com o coração aberto para que a graça de Deus nos forme, para que sejamos outros Cristos na vida do povo de Deus, futuramente como pastores da igreja. Então, para aquele jovem que ainda tem dificuldade, que ainda não descobriu a sua vocação, então venha, se aproxime do seminário, procure o seu padre, o seu pároco, procure a pastoral vocacional e venha fazer esse discernimento. O Tribunal Eclesiástico é um espaço de misericórdia. Afinal, muitos daqueles que procuram atendimento estão machucados e precisam de apoio e acolhimento. Nós estamos conversando com o Padre Celso Alterhofen sobre os processos de nulidade matrimonial. O Padre Celso cuida do Tribunal Eclesiástico, do Regional Nordeste 3 da CNBB, e pode nos ajudar um pouco mais a refletir sobre essas questões. Padre Celso, qual é a principal angústia, né, de um casal ou de alguém que procura o Tribunal Eclesiástico nesses momentos de separação ou de pedido de nulidade matrimonial? Olha, quem procura o Tribunal Eclesiástico em vista de uma declaração de nulidade, em geral, são pessoas machucadas, porque numa separação sempre há sofrimento, sempre há frustração, porque ninguém casa para sofrer. Então, ou pode ter havido uma ilusão, mas sempre existe um sofrimento. E depois essas pessoas, então, numa segunda união, acertaram, muitas vezes, estão mais felizes e gostariam de regularizar a situação perante a igreja. São pessoas de fé e que querem frequentar a igreja recebendo os sacramentos, principalmente da penitência, da reconciliação e da Eucaristia. Então, essa é a angústia dessas pessoas. E a gente tenta, então, ir de encontro, lógico, observando a doutrina da igreja. Então, a gente pode dizer que o Tribunal Eclesiástico também é um espaço para a misericórdia? É um espaço para a misericórdia, porque isso é bem claro para nós que trabalhamos no tribunal. Nós não queremos apenas trabalhar burocraticamente, é um espaço também de acolher as pessoas. Sim. É um espaço, de fato, como você diz, de misericórdia, de acolher essas pessoas. Para a igreja, esse tema dos casais em segunda união ainda é um desafio, né? Como acolher, como lidar, são pessoas que estão excluídas da comunhão. Qual é a orientação pastoral para quem está nos acompanhando? Em geral, essas pessoas, elas são bem acolhidas, e só que elas desejam também a comunhão eucarística. É importante, sim, mas talvez se dê importância demasiada e achando que elas não são queridas por Deus e pela igreja. São sim. O que a igreja pede é que essas pessoas, na medida possível, procurem a igreja para ver se há possibilidade de regularizarem essa situação. Caso não for possível, elas são muito bem acolhidas e a gente entrega-as à misericórdia de Deus.
O Chão e Paz fica por aqui e você pode entrar em contato com a nossa equipe através do nosso e-mail chãoepaz@arquidiocesesalvador.org.br e no portal www.arquidiocesesalvador.org.br você pode rever esta e outras edições do programa, além, é claro, de encontrar mais informações sobre a nossa igreja. Para você, uma ótima semana. Fique com Deus e até o próximo Chão e Paz.